Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. A primeira lição do nosso terceiro trimestre de 2022. Isso mesmo, nós estamos iniciando o nosso terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD na classe de jovens. E nesse trimestre, nós teremos uma missão muito importante e muito especial, porque o tema desse trimestre é Imitadores de Cristo, aprendendo com as mensagens de Cristo e dos apóstolos. Ou seja, nosso trimestre será basicamente baseado no Novo Testamento, naquilo que Jesus falou e naquilo que os apóstolos pregaram. Como eu disse, o assunto do trimestre, o assunto da revista é Imitadores de Cristo. Nós iremos aprender nesse trimestre como devemos viver de modo que sejamos imitadores de Cristo, verdadeiros discípulos que seguem a Cristo. Lembrando que o EBDemFoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você tem os slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio e treinamento para professores da EBD. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira. Nós temos também sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Mais uma vez, você precisa acessar www.ebdemfoco.com e conferir o conteúdo que o EBDemFoco.com disponibiliza para você. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para o contato 94 DDD 984 092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal, Romanos capítulo 14, verso 8 diz: Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte, quer ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo ensinando aos irmãos em Roma a necessidade de vivermos para Cristo, de vivermos para agradar a Cristo. E aqui ele nos traz esta reflexão de que tudo que nós fazemos é para Cristo, né? Inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele tem essa mesma ideia, como ele diz: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Mais uma vez, Paulo, com a ideia de que nós devemos imitar a Cristo, porque Cristo viveu cada momento da sua vida para a glória do Pai. E nós devemos viver cada momento da nossa vida para a glória de Cristo. Ou, como o próprio Paulo disse, até a nossa morte. Se formos para morrer, que morramos para a glória do Senhor. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Como eu acabei de citar, 1 Coríntios 10, verso 31. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O objetivo principal de toda a ideia do cristianismo é esta: o homem vive para glorificar a Deus e para se satisfazer em Deus. Ou seja, ele vive para engrandecer a Deus e toda a sua satisfação é em Deus. Leitura bíblica em classe. Romanos, né, a nossa leitura bíblica, que essa leitura bíblica é feita com a classe na escola, e é a partir dela que se tira todos os princípios ensinados na revista, na lição. A nossa leitura bíblica é Romanos capítulo 6, verso de 1 a 4. E o texto em si diz o seguinte: eu vou só ler o texto porque é pequenininho, mas eu não vou me deter no texto por questão de tempo. O texto diz, o verso 1: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante?
De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados também na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos aqui um texto muito clássico e muito importante que nós precisamos estudar. Eu digo que esse texto é clássico porque é um dos textos mais importantes da carta de Paulo aos Romanos sobre a ação da graça em nossas vidas. Por quê? O texto ele começa no capítulo 5, onde Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele continua no capítulo 6, que é o formato de escrita de Paulo, que é esse formato de autodiálogo. Ele conversa com ele mesmo, que é chamado de diatribes. Paulo usa frequentemente esse modo de escrita. E aqui ele mostra isso de forma muito, muito clara. Ele começa lá no capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele diz no capítulo 6, verso 1: que diremos então? Vamos pecar ainda mais para que a graça abunde ainda mais? Porque parece que o princípio é: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que quanto mais pecado, mais graça? Paulo faz essa pergunta e ele, óbvio, responde: não, de modo nenhum. Sim, verdade é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós iremos pecar mais para termos mais graça? Não. Não por quê? Porque nós já estamos mortos. Não tem como nós vivermos mais no pecado, para o pecado, escravos do pecado, satisfazendo-se no pecado, se nós já estamos mortos. Como assim estamos mortos? Sim, quando nós fomos batizados, ou seja, quando nós nos entregamos a Cristo, e o batismo é esse momento de iniciação que prova a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, a nossa decisão de seguir a Cristo, quando nós passamos por esse momento, nós fomos sepultados com Ele. Quando nós nos batizamos, nós morremos com Cristo. E se nós morremos com Cristo, nós não vivemos mais para o pecado. Não tem como mais nós vivermos para o pecado. O nosso corpo já não pertence mais ao pecado, porque o nosso corpo já desceu à sepultura com Cristo. Então, nós não vivemos mais para o pecado. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas algo importante aconteceu quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, Ele trouxe para nós a libertação desse pecado. E agora, nós, quando nos batizamos, quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos sepultados com Cristo. Esse sepultamento é para aquela vida velha. Nós morremos para aquela vida velha e agora nós vivemos ou devemos viver em novidade de vida. Percebe quanto vai ser maravilhoso esse trimestre? Nós iremos falar de sermos imitadores de Cristo, de viver para a glória do Pai, de viver em santidade, porque é isso que nós precisamos nesses tempos. Nossa introdução. Seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico e irrefletido. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Sim, não é algo que está como um despertador programado. É algo da consciência. Quando Jesus nos chama, Ele nos cativa a consciência. Ele captura a nossa consciência e torna a nossa consciência cativa dele. E por isso o Espírito Santo vai operando em nossas vidas e nós vamos imitando
manifestando Cristo no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que esse processo precisa ser real em nossas vidas. E como diz aqui o nosso comentarista, não pode ser algo de forma automática. Nós não podemos orar de forma automática, nós não podemos congregar de forma automática, nós não podemos testemunhar de forma automática. Nós precisamos fazer isso pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, de forma consciente, entendendo que isto é resultado da obra eterna de Cristo, não apenas um costume ocidental, mas resultado da operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É nesta perspectiva que devemos pensar nosso relacionamento com Cristo, como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida. Que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai para a realização de boas obras. E eu entendo como muito importante esta última frase aqui do autor, que jamais venhamos nos esquecer que somos filhos amados. Ou seja, nós somos amados, sim, mas nós temos um Pai que nos gerou, e Ele nos gerou com um propósito de viver boas obras que glorifica o seu santo nome. Primeiro tópico, a vida nova que recebemos. A graça que nos fez mudar de vida. A graça é por coerência bíblica e por coerência existencial da graça, uma vez que ela é derramada sobre nós, é inevitável mudança de vida. Então, não existe essa perspectiva de que alguém foi alcançado pela graça e continue no pecado. Isso não faz o menor sentido e foi muito bem explicado por Paulo nos capítulos 5 e 6 de Romanos. O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ela é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário, né? Como diz aqui o autor, isso é muito importante. O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ela é irrefutável. Ou seja, nós morremos. Quando fomos alcançados pela graça, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo Jesus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus provou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Romanos 5, 6 e a 9. Nós temos aqui esta certeza de que a morte de Cristo é muito mais do que um divisor histórico, é muito mais do que um ato histórico. A morte de Cristo é a nossa morte. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição para uma vida que glorifica a Deus. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus, que já está demonstrado, como devemos responder? Jesus morreu por nós. Ele nos amou de tal maneira que morreu por nós. Cada expressão de amor de Deus por nós foi demonstrada na cruz de Cristo. Não houve nenhuma palavra que Deus tenha dito de amor para com a humanidade em toda a história que Ele não tenha demonstrado isso em Cristo. E agora nós agora no nosso dia a dia, como devemos viver em resposta a esta obra que Deus fez através de Cristo por nós? Menosprezando
vulgarizando a graça salvadora que nos foi dada, vivendo por meio de uma vida arrogante e marcada pelo pecado? Romanos 6:1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha só, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, duas coisas. Primeiro, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou viver mais pecado para que a graça seja ainda maior. Mas Paulo já quebra isso no argumento seguinte, né? Na resposta seguinte: se nós aceitamos Jesus, nós morremos com ele. Morremos com ele, nós morremos para o pecado. Ressuscitamos, se Jesus ressuscitou, ressuscitamos com ele. Se ressuscitamos, ressuscitamos para a glória do Pai. Então, esse argumento cai por terra já. Segundo argumento que geralmente a gente ouve é que a salvação é pela graça, não é por obras. E as pessoas dizem, então, se não é por obras, eu posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, porque a salvação é pela graça. É um ato sobrenatural de Deus, que eu não consigo salvar a mim mesmo. É só Deus para me salvar. Então, se é assim, eu posso viver da forma que eu quiser. Então, esse argumento cai por terra com a mesma palavra de Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Porque nós morremos com Cristo quando Cristo morreu. E ressuscitamos com ele quando ele ressuscitou. E quando nós morremos com ele, nós morremos para a nossa velha natureza. Então, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida. Então não tem essa de continuar naquela velha vida. Só porque, se é que eu posso dizer isso só porque a salvação é um ato divino que vem somente de Deus, não vem de mim. Não existe este argumento. Qualquer pessoa que faça esse argumento, ela faz sem base bíblica. Mas se você que está me ouvindo agora, assistindo esse vídeo agora, essa videoaula agora, leia os capítulos 5 e 6 de Romanos e você vai entender. Não existe nenhuma ideia, nenhum argumento plausível para qualquer cristão que se diga discípulo de Cristo viver no pecado. Não há nenhuma brecha, nenhum argumento a favor disso. Porque o texto que Paulo escreve aqui é muito claro. Quando nós somos batizados, quando nós aceitamos Jesus, aconteceu conosco o seguinte: nós morremos com Cristo na cruz. Tudo foi sacrificado ali, tudo foi condenado ali. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Mas todo aquele passado de pecado ficou lá. Nós não ressuscitamos para a mesma vida de antes. Nós ressuscitamos para uma nova vida, onde o pecado não é mais rei, onde o pecado não mais governa, onde Cristo é quem governa. A resposta de Paulo é incisiva: jamais. Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho e é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade, tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige dos seus súditos. Colossenses capítulo 1, verso 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para nos dar nova vida. E essa nova vida exige de nós um caminhar em direção a Cristo, imitando Cristo. Como eu disse agora há pouco, quando Jesus morreu, nós morremos com ele. E toda a nossa velha natureza foi condenada na cruz. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E nós não ressuscitamos para a mesma velha vida. Nós ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida de boas obras. Uma vida que, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que até o comer e o beber é para a glória do Pai.
Nunca devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem por algum tipo de sacrifício humano. Colossenses 2, versos 20 a 22 diz: Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Paulo está ensinando aqui aos judaizantes que alguns que se tornaram cristãos, aceitaram a Jesus, mas queriam viver sobre as mesmas leis cerimoniais que os israelitas viviam. E Paulo diz o seguinte: tudo isso foi consumado na cruz. Nós não vivemos mais sobre esse jugo do posso não posso. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos em amor a Cristo. Eu me lembro de uma pregação do pastor Zé Bruno, onde ele fala sobre essa questão do posso não posso. Quando o crente começa a viver uma vida do posso ou não posso, isso eu não posso, ele está com um problema sério. Porque o verdadeiro cristão, ele não se prende mais isso. Como assim, Melk? Como assim? Tem coisa que a gente pode, tem coisa que a gente não pode. Não, irmão, só tem coisa que a gente não pode. E o que é que a gente não pode? A gente não pode pecar. É só isso. Nós não temos uma escala disso. Pode, isso não pode. Isso é grave, isso não é. Isso é pecado, isso não é. Ou é pecado ou não é. Ou é para o cristão ou não é. Ou é para a glória de Cristo ou não é. Se glorifica a Cristo, ótimo, é para nós vivermos. Se não glorifica a Cristo, não interessa se seja um pecado de aborto, de homossexualismo, de assassinato, ou se um simples sonegar de imposto. Se é que eu posso dizer que sonegar de imposto é simples. Não interessa. Não interessa. Se não glorifica Cristo, não é para viver. Então nós não podemos viver nessa ideia do posso, não posso. Quantas vezes eu já recebi jovens que veio até mim: irmão Mel, que isso o crente pode? Irmão, isso aí já ultrapassou. Não existe mais isso. Não tem esse negócio do posso, não posso. Eu tenho que ter consciência que o meu viver é para a glória de Cristo. Se não glorifica a Cristo, não é para mim. Não tem isso permitido, isso não é permitido. Se glorifica a Cristo, glória a Deus. Eu vou viver para a glória de Cristo. Se não glorifica a Cristo, então não é para mim. Não viva sobre essa égide do posso, não posso. Viva com o objetivo de glorificar a Cristo, que aquilo que não pode ficará de lado. Porque o importante é glorificar a Cristo. E também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto, um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis esta liberdade para dar ocasião à carne e viver pecando. A graça não é libertina. A graça, ela é a libertação de Deus nas nossas vidas, libertando-nos da escravidão do pecado. Então, se você foi alcançado pela graça, só porque você não tem mérito, não significa que você deva se entregar ao pecado. Muito pelo contrário. Quanto mais eu penso na graça como sendo uma obra de Deus, um favor que eu não mereço, mais grato eu quero ser, mais santo eu quero ser, porque é tudo vindo de Deus. Então, meu querido, se você foi alcançado pela graça, viva para a glória de Deus. É isso que Deus quer de você. Batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou um rito de passagem, simplesmente. Apesar de que, no seu sentido original, o batismo é um rito de passagem, é um rito de iniciação. É quando você decide fazer parte do corpo de Cristo. Ali, o batismo, quando você desce as águas, não acontece nada em você. O que ele representa? O que ele representa? Ele representa a sua imersão no corpo de Cristo. Ele representa que você agora não faz... Você agora tem outro Senhor. O seu Senhor não é mais o pecado. O seu Senhor agora é Cristo. Você não vive mais para satisfazer a vontade do mundo, da carne e do pecado. Você vive para satisfazer a vontade de Cristo. Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo
para um discípulo de Jesus. Assim como a morte do Mestre decretou a garantia da nossa vitória final sobre o pecado, Colossenses 2:12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas, pois morremos para elas, e que de agora em diante vivemos exclusivamente para a glória de Cristo. 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Lembra do que eu falei agora há pouco? A morte de Cristo foi um sacrifício que nos tirou do domínio do pecado, que nos tirou do senhorio do pecado e nos colocou debaixo do senhorio de Cristo. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós temos um outro Senhor. O Senhor que temos agora é Cristo, e tudo o que fazemos não é mais sobre o pode ou não pode, é fazer para a glória de Cristo, fazer para a glória de Deus. Se glorifica a Deus, nós fazemos. Se não glorifica, não é para fazer. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas. Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas ao Cristo, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador. Amam o que o Salvador dá, mas não o Salvador. Amam, ou melhor, eu nem diria amo, né? Porque amar é uma coisa muito profunda. E a maioria das pessoas não tem como você amar a salvação e não amar o Salvador. Essas pessoas, elas meramente elas desejam a salvação por medo do inferno, mas não amam o Salvador. As pessoas estão muito desejosas de algum benefício que Cristo possa dar, mas não querem se comprometer com ele. Esse é um problema muito sério no mundo que nós vivemos hoje, com esse evangelho fajuta, com esse evangelho fraco, sem substância, que não produz a transformação que deve produzir, porque uma vez que nós aceitamos Jesus, nós morremos para o nosso antigo Senhor, que era o pecado, e vivemos para um novo Senhor, que é Cristo. E quando vivemos para a glória dele. Quem não se associar com a cruz de Cristo jamais experimentará o reino de Deus. Mateus 10:38 diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu gosto de uma aplicação de um certo teólogo que ele diz que essa cruz que Jesus diz aqui, não é uma cruz para, como na imagem aqui, nós carregarmos. Que as pessoas sempre falam: Jesus disse que nós temos uma cruz que nós carregamos, que é um fardo, que é um peso. Não. Essa cruz é para nós morrermos nela. Qual é o símbolo da cruz, amigo? O símbolo da cruz é morte. O que é que Jesus fez na cruz, amigo? Ele morreu. E o que é que ele quer que nós façamos todos os dias com essa cruz? Que a gente saia por aí fadigado carregando uma cruz? Não, é justamente para morrer. É justamente para se livrar do peso do pecado. Quando Jesus diz: quem não toma a sua cruz e segue-me não é digno de mim, porque não morreu para o pecado. Essa cruz que Jesus está dizendo é para nós morrermos nela todos os dias para o pecado. Morrermos para nós mesmos, para sermos imitadores de Cristo. Segundo tópico: livres do pecado, escravos de Cristo. Vivendo como livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo deriva de uma prática da libertação de escravos no mundo romano. Havia um ritual jurídico nesse processo e uma questão importante que se deve destacar dessa analogia paulina. Para um romano, a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável, e a morte física seria sempre o seu destino. Então é importante, a gente estudar culturalmente
esses valores para que a gente aprenda as aplicações de Paulo. Nós éramos escravos, vendidos. Paulo usa inclusive várias vezes esse termo, vendidos como escravos para o pecado. O pecado era nosso senhor. O pecado era nosso senhor. Nós estávamos mortos para todos os benefícios que a presença de Deus, que o governo de Cristo pode nos dar. Nós estávamos mortos, privados disso. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos para essa vida. E por causa da sua ressurreição, nós ressuscitamos para uma nova vida, uma vida que glorifica a Cristo. Sem qualquer direito, o escravo era reduzido a uma coisa, uma propriedade de seu senhor. Era assim que vivíamos debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2, 5, a primeira parte. Nós vivíamos assim. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um Senhor. O nosso Senhor anterior era o pecado, era Satanás. Como assim, que nós éramos... O nosso antigo Senhor era Satanás? Sim, Jesus disse para os fariseus diziam, nós temos direito ao reino dos céus, porque nós somos filhos de Abraão. E Jesus responde como? Jesus responde, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. Quem faz a vontade do diabo é filho do diabo, porque partilha a mesma ideia, a mesma substância no seu coração. A mentira, o pecado, o engano, a degradação, a imoralidade. É isso que a pessoa compartilha no coração, então isso torna ele filho do diabo. Mas se você compartilha a glória de Cristo, o amor ao próximo, a santidade, o desejo de ir para o céu, a vontade de evangelizar, de estar na presença de Deus, então você é filho de Deus. A libertação do escravo era um renascimento social. Ou seja, uma vez liberto, o ex-escravo adquiria um conjunto de direitos que restabelecia sua dignidade pessoal na sociedade, pondo-o em um outro estado. Não mais escravo, mas filho. Não mais serviçal, mas possuidor de um direito de usufruir. É isso que nós temos. Pense bem, jovem, pense bem, professor. O que o pecado faz é destruir. O que o pecado faz é humilhar. Olha, não brinque com o pecado, minha gente. Eu conheço a história de uma jovem amiga minha, amiga nossa da família, que brincou com o pecado e as consequências veio. Eu conheço inúmeros outros jovens que brincou com o pecado e a ideia sempre era aquela, não, eu posso me preservar, eu posso me proteger, eu posso me livrar de qualquer consequência. Não pode. O pecado vai destruir você. Corra. Fuja, se distancie desta imundícia, fuja, porque senão o pecado vai destruir você. É assim que Paulo, escrevendo aos irmãos que congregavam na capital do mundo antigo, apresenta-lhes a poderosa transformação que a salvação de Cristo produz sobre os salvos. E ele apresenta isso também aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Somos nascidos, filhos novamente gerados, libertos das amarras da iniquidade através do poderoso amor de Deus. 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, nós temos uma outra vida, nós temos uma outra natureza, nós temos um outro Senhor e nós temos outras obras para praticar. E estas obras, a qualidade delas se mede a partir do princípio de que elas glorificam o Pai ou não. Não é do posso ou não posso, é glorifica o Pai, é bom,
é obra de Deus. Não glorifica, é obra da carne, deixa para lá. A queda do jugo da morte. A consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Romanos 3:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas é isso mesmo. O pastor Newton, meu pastor, costuma dizer, não sirva ao pecado. Ele é um péssimo patrão, paga com a morte. Esse é um assunto sério. Não brinque com o pecado, não faça concessões com o pecado. Cuidado com a sua vida, jovem. Cuidado, professor. Converse com seus alunos sobre isso. Cuidado, você vai pagar um preço alto. Jesus perdoa, perdoa. Dá o céu, dá. Mas a gente paga preço. Cuidado, não destrua sua vida. Não crie para você um problema que você não poderá sair dele. Fuja do pecado. Viva uma vida santa, temente a Deus, obedecendo a Deus, feliz em Cristo. Cuidado, o pecado paga com a morte. Era sob essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus de Nazaré. Tome posse, querido, tome posse da vitória conquistada na cruz. Tome posse da vitória conquistada naquele túmulo quando Jesus ressuscitou. A vida santa, a vida de liberdade, a vida que não vai trazer consequências ruins para você. A vida com Cristo. Como magistralmente Paulo anuncia em 1 Coríntios 15:26, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora devemos descansar confiadamente no amor do Salvador. 1 Coríntios 5:26 ele diz, o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Então, se você está em Cristo, descansa, porque quem está em Cristo já não morre mais. Tudo foi pago. Toda dívida foi cancelada. Colossenses 2,14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo que era contra nós, Jesus levou naquela cruz. Tudo que nos escravizava, tudo que nos condenava, ficou naquela cruz. Morreu lá. E toda a vida eterna de Deus, Jesus nos deu para vivermos em novidade de vida. A tarefa humanamente impossível de ser realizada foi finalizada na cruz. João 19:30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa expressão, está consumado, não é só porque ele estava morrendo. Essa expressão, está consumado, ele está dizendo, a minha obra, a obra que o Pai me incumbiu de fazer, está terminada, ela é completa e é perfeita. Não falta nada para fazer. Tudo foi feito. Se você quer vida, então venha à fonte da vida, Jesus Cristo. Hoje podemos viver como libertos, de cabeça erguidas, não em sinal de petulância, de autoconfiança, de orgulho, mas olhando para os céus com o máximo sentimento de gratidão ao nosso maravilhoso Redentor. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, é assim que nós devemos viver, olhando para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é Ele que nos deu a fé, é Ele que amadurece essa fé, é Ele que conduz essa fé, que faz ela crescer, que fortalece ela. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o dono da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Apesar de ser ele Deus, de ter um trono, de estar no trono, ele preferiu descer, encarnar, suportar a cruz, o desprezo, a afronta, para depois assentar à destra de Deus e ser glorificado por todos. Não temos mais medo. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais: lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo de nossa escravidão espiritual. Não, isso é interessante. E esse texto de Apocalipse 12:10 é muito legal, que explica muito bem isso. O texto diz, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nós temos aqui dois tempos, um tempo presente e um tempo passado. No tempo presente é chegada a salvação. Os nossos irmãos, ou seja,
Todos os salvos em Cristo agora estão seguros e preservados definitivamente. Por quê? Por que eles estão seguros e preservados definitivamente? Porque aquele que nos acusava já não acusa mais. E isso aqui é uma prova de como é o mundo espiritual hoje. O mundo espiritual hoje é Satanás tentando transformar a nossa vida no inferno. Já que a vida dele é o inferno e a vida dele é para o inferno, do inferno para o inferno, é o inferno para o inferno, ele quer transformar a nossa vida no inferno. Mas nós precisamos entender que nós já morremos para o pecado e nós já ressuscitamos com Cristo. Satanás pode até nos acusar, mas quando ele nos acusa diante de Deus, Deus diz para Satanás: olhe para aquela cruz, Satanás, e veja o que aconteceu naquela cruz. E de igual modo eu digo para você: olhe para a cruz. Quando você estiver pecando, quando você estiver com desejo de pecar, olhe para a cruz. Lembre-se, você não é escravo do pecado. O pecado não é mais seu senhor. Você não vive mais para agradá-lo. Seu senhor é Cristo. Viva para agradar a ele. Rejeite as propostas do pecado, porque ele é um intruso. O seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor é Cristo. O que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Todavia, Paulo nos esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos, porque lá na cruz, Jesus cravou aquilo que nos condenava, aquela prova de que nós merecíamos o inferno, foi cravada na cruz, foi rasgada na cruz. E agora o que nós temos é marcas de sangue, do sangue inocente de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Com a salvação alcançamos a ruptura total com as cadeias da morte e nos tornamos herdeiros da vida. Nós somos tirados do mundo das trevas, do mundo de morte, de um estado de morte, e fomos trazidos por Cristo para o mundo das luzes, para uma vida de glória, uma vida de exaltação ao nome do Senhor. Já posso viver, pois nasci de novo, discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Cristo por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Romanos 6:11 diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse princípio é o básico que a gente tem falado, que antes nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um Senhor, que era o pecado, que era o diabo. Agora nós temos outro Senhor, Jesus, e a nossa vida agora é para glorificar a Ele e nos alegrarmos nele. É simplesmente incompatível a consciência plena do amor de Deus com uma existência dominada pela prática deliberada do pecado. Não faz o menor sentido. Se nós já morremos com Cristo, nós morremos para o pecado. Ou seja, é impossível conhecer verdadeiramente Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Efésios 2:3 diz: entre os quais todos vós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas agora não somos mais. A ideia de Paulo aqui em Efésios é justamente ela: antes vocês eram filhos da ira, porque vocês viviam fazendo a vontade da carne, a vontade do diabo, a vontade do pecado. Mas como vocês aceitaram Jesus, agora vocês têm outro Senhor, e vocês devem viver fazendo a vontade de Cristo. Quem opta por viver assim, age como se desejasse mais uma vez crucificar a Cristo, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 6 e verso 6. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõe ao vitupério. É rejeitar, abandonar, é desprezar, é jogar lama, sei lá o que mais, na cruz de Cristo. Isso é uma vida de muita grosseria. Eu não tenho nem palavra para dizer. A pessoa que vive na prática do pecado, mesmo tendo conhecido a Cristo, é uma pessoa que despreza profundamente Jesus, porque o que Cristo nos oferece é algo sublime e maravilhoso. Não tem como a gente vituperar, não tem como a gente desprezar o que Jesus tem nos dado.
Devemos viver como mortos para o pecado, mas triunfantemente vivos para o Senhor. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, eu morri com Cristo. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo para mim, eu vivo para a glória dele. Se glorifica ele, é meu prazer. Se não glorifica ele, eu não quero nem saber. Quero nem passar perto, porque eu vivo para ele. Dessa forma, somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Deus, revelado no coração de todo aquele que nasceu de novo, bem como as consequências práticas da esperança da presença do Espírito Santo. Gálatas 5:22 nos diz como deve ser essa vida da nova criatura, do novo crente, do novo homem, com gozo, com amor, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fé, com mansidão e com temperança, ou seja, com fruto do Espírito sendo evidenciado. A prática cotidiana que nós devemos ter deve ser uma prática que espelhe o caráter de Deus, que glorifique a Deus. Como eu tenho dito em toda essa lição, se glorifica a Deus, devemos nos dedicar. Se não glorifica a Deus, devemos rejeitar. Como podemos perceber, a exortação paulina está devidamente alinhada com o discurso de Jesus em Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nós já falamos sobre isso agora há pouco. O fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, hebraica e romana. Por isso conhecia várias perspectivas do que era um governo tirano em suas várias formações, em suas várias formas de ação e elaboração do mal. Partindo dessa visão, o apóstolo anuncia aos seus amigos de Roma que para eles já não existem mais qualquer laço de subordinação à tirania do pecado. A morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, humano ou político, mas poderoso em amor, graça e misericórdia. É uma nova vida, são novas perspectivas. Em Cristo nós temos uma nova vida, uma nova perspectiva, novas práticas, novas obras, novas esperanças, novos propósitos. Tudo muda, tudo é novo e tudo é para a glória de Deus. Se já não somos mais escravos do pecado, é urgente que vivamos como dignos representantes do majestoso governo de Cristo ressurreto. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? Que não seja o pecado, nem o seu eu inflado, convertido em ídolo de egoísmo. Entronize o Rei da Glória na sua vida. Ei, você era escravo do pecado. Não pense que você era senhor da sua vida, você nunca foi. Ninguém nunca foi senhor da sua própria vida. Você era escravo do pecado, foi liberto por Cristo e continua servo de Cristo. Mas com diferença. Paulo diz em Romanos: aquele a quem propormos a servir, desse seremos escravos. Se nós nos entregarmos ao pecado, nós seremos escravos para a morte. Mas se nos entregarmos a Cristo, seremos escravos para a justiça e para a vida. Uma vida consagrada a Deus. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? O apóstolo nos responde que uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. O apóstolo Paulo também escreve lá em Efésios capítulo 2, o verso 10, que nós fomos criados em Cristo, por Deus, para vivermos para vivermos em boas obras, para vivermos as obras que agradam a Deus. São coisas novas, não é mais aquele modo de viver pecaminoso.
Esse padrão de comprometimento com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual. Isso é um problema sério, é um problema seríssimo. Para atrair os jovens, muitos têm relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. 1 Tessalonicenses 4:5 nos adverte: não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, a vida de vocês não pode ser dominada pelas paixões da carne. O Evangelho não pode ser enquadrado dentro de um contexto pagão, libertino, de concupiscências para poder atrair pessoas. Não, o Evangelho tem que ser a porta estreita que separa, que liberta, que transforma. A nova moda gospel agora, bar gospel, balada gospel, para atrair jovens, é uma prova de quanto o Evangelho, esse pseudo-evangelho, não pode dizer Evangelho, está preocupado em ter números e não salvação. O anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual moral dos valores do reino. Nós precisamos entender que o fato de eu ser salvo pela graça, de o mérito não ser meu, não significa que eu não devo valorizar o que Deus fez por mim. Muito pelo contrário, eu preciso me prostrar, agradecido, rendido pela obra maravilhosa que Jesus fez por mim. E nós precisamos entender que esse evangelho puro que deve ser pregado. Porque se as pessoas rejeitarem o evangelho puro, nós estaremos isentos. Mas se eles aceitarem um evangelho corrompido, nós seremos culpados. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado, como diz Mateus 13,14. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Não é porque a salvação não é mérito que ela não produza santidade. Na verdade, a santidade é fruto da operação da graça de Deus em nossas vidas. Se você foi salvo, então presume-se que um dos resultados da salvação é o desejo e a dedicação a uma vida de santidade. Nossa conclusão: seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Sem Jesus, a religiosidade não tem valor, a espiritualidade não tem valor. Tudo se resume na ideia de glorificar a Cristo. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Creia nisso e sua vida será transformada. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Peço a você que acesse www.ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo que o ebdenfoco.com disponibiliza para você fazer uma ministração na sua escola bíblica ou no seu culto de ensino ou encontro de jovem abençoado. Então acesse www.ebdenfoco.com e confira. Fique todo na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Paz e bem a todos.